Falar sobre relacionamentos vai muito além de amor, romantismo ou até mesmo de permanecer junto. Hoje, o verdadeiro desafio está em sustentar uma conexão com presença e crescer esse vínculo, porque não basta nós estarmos em um relacionamento, é preciso presença. E este é o desafio que nasce no episódio de hoje do Feminino Consciente. Seja muito bem-vinda ao podcast do Feminino Consciente. Eu sou a Raiane Tonquel dos Santos, sou psicóloga, mentora e hoje estou aqui para trazer essa dose de consciência e reorganizar todo o teu relacionamento. Se você já nos acompanha, confere aí se você já está seguindo, se você já está inscrita, me conta ali nos comentários quais são os episódios que você mais gostou, quais que você já assistiu. Hoje nós vamos falar sobre a solidão dentro do relacionamento, algo que é muito comum na sociedade que nós vivemos, principalmente pelo excesso de cobranças, pelos excessos de responsabilidades, pelas confusões de papéis. Hoje é natural, sim, que o feminino esteja um pouco desconectado do seu relacionamento e relacionamento conjugal. E um dos principais fatores também que traz essa desconexão é porque a mulher tende a amadurecer mais rápido e tende a se desenvolver ao longo da jornada, enquanto o marido, ele segue a vida e ele segue a vida ali no seu automático e vai ficando uma incongruência. O casal tá aqui junto, conforme a mulher vai crescendo e se desenvolvendo, e o homem fica sem se expandir, sem se desenvolver, essa desconexão acontece. E isso traz frustração para algumas mulheres, traz desânimo e a gente consegue entender perfeitamente. Então, não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para enxergar que é possível sim que essa reconexão aconteça. Principalmente porque muitas vezes não vale a pena você encerrar um relacionamento. Você já conhece a pessoa, já tem vínculo com ela, não tem porquê abandonar isso. Mas é possível reconstruir isso, se ambas as partes estiverem dispostas. E é sobre isso que nós vamos conversar no capítulo de hoje. A solidão da mulher moderna, a solidão da mulher inteligente, essa solidão dentro de um próprio relacionamento, a solidão mesmo dentro de uma relação com alguém que você ama. Então, começamos aqui entendendo que sim, a mulher, ela está mais predisposta a crescer, a estudar, a se aprofundar, e o homem acaba ficando um pouco paralisado e um pouco preso a algumas crenças. E isso traz a desconexão dentro da relação. Dependendo quanto tempo tu está dentro desse relacionamento, então essa desconexão ela pode ficar ainda maior. As mulheres se desenvolvem intelectualmente, espiritualmente, e muitas vezes elas vão sentindo que o parceiro não está acompanhando esse crescimento. Ou até mesmo elas crescem profissionalmente, começam a receber mais do que esses parceiros, e os parceiros não se desenvolvem, não se movimentam, não se interessam. E aí nós temos ruídos, porque a mulher vai ficando desgostosa, ela acaba cobrando este parceiro, então ela quer que seja no tempo dela, da forma dela, então ela cobra, ela exige, ela briga, ela entra num comportamento disfuncional. Então nós já temos um ponto de desconexão, que é o nível de consciência de cada um que está dentro da relação. E quando há essa desconexão e a mulher quer a qualquer custo que esse marido avance, que ele amadureça tanto quanto ela acaba adotando, usando ferramentas que ela conhece, né? A briga, a cobrança, a discussão, o vitimismo. Ela vai encontrar ali formas de dizer para esse homem: olha, vem comigo, eu quero que você esteja aqui também, porque eu tenho medo. Tenho medo do que pode acontecer com a nossa relação se você não me acompanhar. Então, ela está ali pedindo ajuda através dessa sintomatização. Ela vai sintomatizar.
Não quer dizer que isso seja tão saudável assim, porque percebe, nós já temos então uma desconexão, nós temos um comportamento desadaptativo, o que nos traz sim uma possibilidade real de ruptura ou até mesmo de estagnação. Quando essa mulher diz para não encerrar esse relacionamento, eu aceito tudo, ou de qualquer forma, ou qualquer coisa. Então ela, né, paralisa, se diminui, regride, estabiliza. Nós não vamos caminhar, não. Nós não vamos seguir por este caminho. Eu tô muito contente com o episódio de hoje, porque esse é um conteúdo que vem com muita recorrência, desde os meus atendimentos individuais até mesmo nos grupos, né? Quando a gente trabalha ali as mentorias. A mentoria avançada, ela é muito voltada para carreira e para relacionamento, então onde ela mais se expressa. E não é uma mulher, gente, né? O feminino tem essa dor, porque é como se 9 de 10 lares passassem por isso. 9 de 10 de todas as mulheres que se desenvolvem, porque nós também sabemos que algumas ainda estão lá no piloto automático, que não se exploraram, não se desenvolveram. Então fique tranquila que isso acontece em todos os lares e não está acontecendo apenas com você. E não acontece porque você não dá conta, porque você é insuficiente, a gente já está num outro nível de consciência, a gente sabe que isso não tem nenhuma relação direta com a sua personalidade. Isso é algo que se desenha através da construção de vida. Que bom que você está crescendo, que bom que você está avançando. Não traga uma carga negativa, autodepreciativa para você. Não assuma um papel que não é seu. A gente sabe que você cresceu, se expandiu, mas o seu parceiro não. É só isso. Nós temos uma carga social que coloca a culpa, literalmente, a culpa sempre sobre o feminino. Então, se o relacionamento não tá bom, é porque a mulher tem algo de errado com a mulher. Se os filhos estão com algum sintoma, algum comportamento desafiador, a culpa é da mulher. Tudo sempre recai, todas as culpas recaem sobre a mulher, porque nós temos um condicionamento social. Esses dias eu li um livro, Deusas. Era um livro sobre o feminino. Agora eu não vou me recordar qual era o nome dele, depois eu posso deixar aqui na descrição desse episódio. Não gostei. Não sei se recomendo esta leitura, mas ele fazia exatamente esta conexão. Desde quando o feminino é culpado? E é desde sempre. A culpa sempre foi feminina e socialmente a culpa é sempre atribuída ao feminino. Então, quando você olha para esse descompasso dentro do seu relacionamento, é natural que uma parte sua entenda que você é a culpada por isso, mas você não é. Então, nós estamos aqui entendendo que você está se desenvolvendo, está amadurecendo, está crescendo e que a outra parte não está acompanhando. Isso não é culpa sua. Mas, se vale a pena esta relação, se você gosta desta pessoa, a gente pode reconectar, ou seja, reaproximar, convidar este homem, esse parceiro, para crescer também. É isso que nós vamos focar aqui. Sem culpa, sem cobrança, mas entendendo quais são, são 6 pilares. Os 6 pilares que vão restabelecer essa reconexão no casal. E se você tá num relacionamento agora, já vai contribuir para que você construa um relacionamento saudável a partir destes pilares. Este convite é você quem vai propor, né? Porque você é uma mulher sábia, inteligente, desperta, próspera. Então, é você quem leva a prosperidade para o seu lar. É você quem convida este parceiro para estar com você, crescer com você. Não é culpando, não é acusando, é convidando. São 2 lugares bem diferentes. E por que eu não recomendo para vocês o livro? Porque eu fui ler o livro para ganhar essa consciência sobre esses aspectos femininos e eu fiquei com raiva. Eu falei, gente, o primeiro livro que eu li e que me gerou emoções desprazerosas. Eu fiquei com muita raiva, porque o livro percorre vários mitos, a mitologia, a religiosidade, questões, todos os atravessamentos culturais e em todos os
os caminhos, a mulher é sempre a culpada. Então, isso faz, sim, com que a gente observe que existe uma cultura que desenha este olhar e que coloca isso na sociedade. Quanto antes nós soubermos isso, antes a gente sai deste papel, que ele não nos cabe. E é por isso que a gente vê hoje esse desafio tão grande que é relacionar-se, onde homens e mulheres às vezes parecem que estão mais em guerra do que em contribuição. Estão casados, estão morando juntos, estão se conhecendo, mas a sensação é que estão em dois times opostos e não no mesmo time. Porque quando você absorve essa culpa e considera que você é a única responsável, você vai acabar assim se sobrecarregando, se cansando, adoecendo, e aí o olhar do outro, sem sombra de dúvidas, vai ser: eu sabia que tinha algo de errado com ela. Tá ali. Então, quando a gente inconscientemente é conivente, a gente acaba cumprindo essa autoprofecia, né? Na psicologia a gente trabalha, principalmente na TCC, essas profecias autorrealizáveis. Então, quando existe uma crença, então uma crença é a forma com que eu penso e eu me comporto através da autossabotagem, sem consciência, eu cumpro esta crença, ou seja, ela se torna uma verdade. Então, se existe uma cultura que diz que a culpa é da mulher, no relacionamento o homem traiu, a mulher que é culpada. Se no relacionamento o homem é agressivo, a mulher que é culpada. Se os filhos estão com problemas, a mulher que é culpada. Tudo é culpa do feminino. Então, quando acontece isso e uma parte sua compactua com isso, ou seja, não tem a consciência desperta de que você é responsável e que existe responsabilidade de ambos os lados, é 50% cada um. Vocês são corresponsáveis pela qualidade do lar, pela educação dos filhos, pelo progresso familiar, é 50%. Nós tiramos o homem desse isolamento que ele viveu durante todos esses anos e nós trazemos ele junto para um igual. Não existe um melhor ou um pior. São iguais e complementares. Eles têm habilidades que você não tem e vice-versa. É sempre essa complementariedade. Então, não é briga, não é guerra, e para isso você abandona a ideia de que você é a culpada por algo que você não é. Quando você abandona essa ideia, você literalmente convida ele para que ele faça parte. Vou trazer um exemplo para vocês. Uma cliente minha, ela estava com esse desafio dentro do relacionamento. Eles não estavam conseguindo se entender, eles estavam em conflito. E durante esse período de conflito, quando ela tinha um gatilho emocional, ela começava a cobrar ele. E ela, através dessa cobrança, ia preenchendo todos os espaços da vida dele. Ele se sentia aprisionado e ele sentia que ele não conseguia respirar, porque ela estava ali preenchendo todo esse espaço, ocupando todo esse espaço. Então ele ficava sem oxigênio ali, a sensação, né? Como que ela fazia isso, essa cobrança? Você precisa chegar em casa a tal horário, a gente vai fazer isso. Ela preencheu esses espaços através do gatilho. E aí, quando ele, para se libertar disso, faz um movimento de não vou para casa hoje no horário que ela quer, vou demorar 30 minutos a mais. Faz com que ela tenha uma resposta emocional ainda mais alta. E ele tenha uma comprovação dessa teoria, da crença dele, dizendo, viu, eu sabia que ela era louca, eu sabia que ela estava querendo me controlar. E, na verdade, ela não quer controlar, mas ela está tendo esse comportamento de cobrança, de controle, de acusação. Ela só está agindo nessa ferida de onde está a pessoa com quem eu escolhi. Por que essa pessoa que eu escolhi para estar ao meu lado não está comigo agora? Por que eu estou vendo coisas que ele não vê? Por que quando nós vamos conversar nós não nos entendemos? Por que a cada diálogo se torna uma discussão, um desentendimento? Porque não há compreensão. Me questiono, você está vivendo isso? Eu estou, de fato, sim, bem feliz com esse alinhamento que será feito hoje, para que isso não esteja mais presente na tua rotina.
Lembra que a cada episódio a gente foi falando sobre pilares muito importantes. Essa sobrecarga feminina, os sabotadores da prosperidade feminina, o próprio mindfulness, que é o poder desta presença. Então, tudo isso vai contribuindo para que a gente possa elevar a nossa consciência, identificar o nosso momento presente, para que aconteça isso, nós tenhamos energia e disposição para fazermos as mudanças necessárias. Então, observa que na vida é uma construção que vem de dentro para fora. Você começa a mudar a forma de pensar, você vai realinhando o seu sentir e com isso você vai mudando também as suas ações, você vai agir diferente. Você não vai mais reagir ao relacionamento ou reagir às suas feridas emocionais, você vai começar a agir com consciência, com atenção, com presença, com respeito, com amorosidade, com um convite para que esse outro também pertença à sua vida. É totalmente diferente. Eu quero que você faça esse exercício. Se alguém chegasse para você cobrando, eu quero que você faça isso e que você faça isso agora. Você não se sente invadida, desrespeitada? Onde está a sua vida, a sua rotina, as suas prioridades? Você precisa abrir mão de tudo isso para atender a necessidade do outro? Então, por que o contrário seria legal? O porquê que seria natural você chegar para o homem, né, para o seu marido, e você impor para ele aquilo que você quer? É tão desagradável quanto. Então, para nós construirmos um relacionamento saudável, não existe competição entre as partes. Também não existe comparação entre as partes, mas sim complementariedade. Não existe acusação, existe conversa, presença, consciência. Então, vamos ressignificar tudo isso? Bora lá? Nós temos aqui 6 pilares para reconstrução. O primeiro deles é a conexão emocional, o segundo é a presença e o tempo de qualidade, o terceiro é a segurança relacional, o quarto, a comunicação emocional e madura, o quinto, os acordos conscientes e o sexto, a disposição para crescer, tanto de maneira individual quanto também coletiva. E aí a gente vai adentrar agora um pouquinho mais em cada um deles. O que significa tudo isso? Pilares de reconexão. Então, a gente, só recapitulando, a gente entende que o feminino está sobrecarregado, o feminino está exausto, tem feridas emocionais, está vivendo no piloto automático, está reagindo dentro da relação. Todo momento que você reage, a relação tende a entrar em turbulência. Quanto mais turbulenta for esta relação, menos respeito, menos amorosidade, menos companheirismo, mais esse distanciamento, mais duas pessoas convivendo juntas. Convivendo. Não é o que nós queremos. O nosso objetivo é que vocês tenham este espaço de harmonia e que vocês sejam fiéis um ao outro, ou seja, quando você não tá bem, ele tá disponível, quando ele tem um desafio, você tá disponível, é colaborativo. Muito colaborativo. Então, a gente precisa mudar toda esta forma de como você se relaciona, porque pode estar indo para o seu relacionamento essa válvula de escape, né, para tudo que nós já conversamos. Tem um ponto importante. Este espaço de distanciamento, quando a mulher então começa a sair do piloto automático, ela começa a reduzir essas feridas emocionais, ela está de fato comprometida com este crescimento individual dela e vai refletir isso, levar isso para dentro do relacionamento. A gente vai então trazer esses pilares nesse processo. Você tem total capacidade, sim. Você pode sim, você deve também levar essa consciência para dentro do seu lar. E é possível, é possível. Talvez tenha uma partezinha sua que em algum momento sinta uma dor de dizer porque eu, de novo eu. Mas respira para que a gente possa chegar no nosso objetivo. Se a gente está cansado, então a gente descansa.
Então você descansa e depois você volta dizendo, agora eu vou fazer, agora vai acontecer. Eu quero te trazer essa ideia também. Todo novo desafio que a vida nos apresenta, que você traga esse lugar de paixão, de prazer, de ativação, de dizer, tá tudo bem, isso é só um momento da minha vida, isso não define a minha vida. Isso é só um momento desse relacionamento, isso não define esse relacionamento. Eu quero essa postura aberta, essa postura que está disposta a fazer acontecer. Então, vai ter um fragmento aí de oposição? Vai. Mas você vai olhar para ele e vai dizer, tá tudo bem, seguimos com ele. Então, vamos lá. Quando a gente pensa na conexão emocional, então, mulher, presta atenção. Esses 6 pilares, se você está iniciando um relacionamento, eles são essenciais para fazer com que essa relação já se estabeleça sendo uma relação saudável. Do contrário, você vai analisar, bom, talvez eu tenha que fazer uma intervenção nesses 6 pilares, talvez eu nunca tive isso dentro do meu relacionamento, por isso que nós tivemos essa desconexão, porque nunca ninguém nos ensinou. Da mesma forma que nós não viemos com manual, então ninguém nos ensinou acerca de quem somos, ou o que poderíamos fazer, ou quais habilidades podemos desenvolver, também ninguém nos ensinou a nos relacionarmos. A gente tem essa grande tendência à repetição dos padrões aprendidos. E nós repetimos os padrões aprendidos como? Repetindo o relacionamento pai e mãe. Então, a gente olha para como o pai e a mãe se relacionam e a gente age igual. Bem possível que você tenha muitos comportamentos parecidos com o da sua mãe. Muito possível. Comece por essa autoanálise. Mesmo que você deteste algum comportamento dela, que você tenha dito, eu nunca vou fazer isso. Apenas observa quais são as suas atitudes, o que você faz. Tem grandes chances de você estar repetindo o comportamento dela. Aqui, nesses 6 pilares, nós temos 6 pilares, ou seja, 6 atitudes, 6 fundamentos, para que nós tenhamos um relacionamento saudável. E aqui é em você com o outro. Nos outros episódios, a gente trabalhou muito no teu interno, na tua expansão de consciência. Nesse episódio, é nesse campo relacional propriamente dito. Então, a conexão emocional é nós estarmos disponível afetivamente para o outro. Quantas vezes você chega em casa cansada, sobrecarregada, tem as crianças e você precisa organizar a casa, organizar a sua rotina, ajudar as crianças com as atividades. Então, quando você olha para o marido, você nem pede como foi o dia dele, nem sabe se ele está cansado, se ele está chateado, não sabe nada, você nem conversou com ele, porque a sua atenção foi inteira para os afazeres, as obrigações, para o que tinha em aberto. O primeiro pilar, que é a conexão emocional, é sim, nós estarmos disponível afetivamente para o outro. Como você está? Como foi o seu dia? Ah, você está estressado? Eu também tô. Não é você se anular, mas é você poder se conectar com o que o outro está sentindo. A mulher, ela costuma ter este espaço mais aberto do que o homem, né, de conexão emocional. Só que a partir do momento que você é atenciosa, cuidadosa, você também abre o espaço para receber atenção e cuidado. Agora, se você não se conecta, como que o outro vai se conectar contigo, mulher? Por que com você tem que ser diferente? Por que com você tem que ser diferente? Porque eu sei que muitas mulheres dizem, mas por que? Não, não é sobre reclamação, é sobre postura adulta, madura. Então, se você tem uma atitude para com ele, você está ensinando ele a como te tratar também. Ele vai devolver essa atitude. Nós temos algo que se chama neurônio espelho. O que significa isso? São essas projeções, são esses espaços compartilhados. Então, a partir do momento que você trata o outro de uma forma gentil, você está ativando nele a gentileza para a devolutiva.
Então, ele vai trazer essa gentileza de volta para você. Presença e tempo de qualidade, o segundo pilar. Então, muitas mulheres não têm presença para consigo, estão sobrecarregadas, cansadas, exaustas. Como vão ter presença dentro da relação? Como vão estar ali disponível? O que acontece, então? Um tá comendo num horário, o outro tá comendo no outro, um tá fazendo uma coisa lá, o outro tá fazendo uma coisa aqui, e não se tem essa presença, esse tempo de qualidade, essa vida compartilhada no sentido de o que você vai fazer amanhã? Todos os dias eu faço esse alinhamento dentro da minha casa. O que você vai fazer amanhã? Qual que está sendo a tua rotina? Então, qual o momento que a gente vai estar juntos? Mesmo que for 30 minutos, mesmo que for 5 minutos. Mas a gente não pode abrir mão de nós termos esse tempo conjugal. Mesmo quem tem filhos. Segurança relacional. A segurança relacional é nós termos com quem contar. Muitas mulheres têm relacionamentos que elas estão sozinhas, literalmente abandonadas. Existe um homem ali, mas aonde ele está? O que ele está fazendo? Se a mulher pode ou não pode contar com ele? Não existe. A mulher literalmente está sozinha. Não sabemos quais são os contextos que vincularam essa relação, mas ela está ali literalmente em solidão. Então, quando nós pensamos na segurança relacional, é esse princípio onde eu sei que eu posso contar com o outro, assim como o outro pode contar comigo. Eu vou pedir e da mesma forma vou receber e da mesma forma vou oferecer. Não tem uma obrigatoriedade, não tem uma lista de tarefas que eu sou responsável por isso, ele é responsável por aquilo e cada um se vira com o que é seu. Vamos pensar quem tem filhos, que isso acaba acontecendo muito nos casais que já têm 2 filhos. Então, a mulher vai assumindo responsabilidades. Deixa que eu levo na escola. Deixa que eu passo na farmácia. Como eu tô na rua, eu já passo no mercado. Aí a mulher vai atribuindo várias funções para ela. Ela vai ficando sobrecarregada. O homem tá lá descansado. Do trabalho ele vai para casa e olha lá se faz mais uma que outra coisa. Mas as coisas dele, futebol, os jogos, esses aí continuam sendo sempre contemplados. E a mulher, ele cansado, sobrecarregada, e quando ela pede algo pro marido, ele diz, mas como assim que você não fez? Achei que isso aí era sua responsabilidade, não era esse o nosso combinado? E da mesma forma você, né? Você também ataca ele, dizendo, tá, mas isso era contigo, por que tu não fez? Não é rígido. Se uma das partes não conseguiu cumprir, existe flexibilidade, existe apoio. Existe segurança. É uma responsabilidade minha, mas se eu não conseguir atender essa responsabilidade, o outro faz. Vou trazer para vocês um exemplo, eu compartilhei isso nas redes sociais nos últimos dias. É muito simples, mas é para você conseguir identificar. Eu normalmente vou para academia, como a academia é do lado do supermercado, eu passo no supermercado. Só que eu saí de casa sem o meu celular, sem celular não, sem o Apple Watch, eu saí com o celular e o celular tinha 10% de bateria. Como eu estava com os fones de ouvido enquanto eu estava fazendo o meu treino, a bateria foi caindo. E aí, não era minha obrigatoriedade ir no mercado, mas eu tinha dito que passaria. Então, eu mandei um WhatsApp e disse, olha, tô com 3%, tô sem bolsa, sem carteira, sem o Apple Watch aqui para passar, não vou ter bateria o suficiente para passar as compras do supermercado. O que veio da outra parte? Tudo bem, eu passo no mercado quando eu sair do trabalho. Agora, quantas vezes você vai ter esse espaço seguro se vocês estão sempre em acusações, se vocês não podem contar um com o outro? Não é sobre esse enfrentamento, não é um campo de batalha. Vocês estão do mesmo lado. Quarto, comunicação emocional madura. Então, sem agredir, sem atacar, sem xingar, sem diminuir, sem ridicularizar. Será que você consegue? Será que você consegue não ser tão ofensiva, tão reativa? Respira, volta para o seu lugar, volta a ocupar o seu feminino, a sua consciência, a sua presença.
Quando vocês decidiram construir uma família, quando através desta decisão vocês decidiram o processo gestacional, a sua vida, mulher, muda 100%. A do homem não muda tanto assim. Será que você conseguiu conversar com ele sobre isso e falar, olha, eu vou ter alterações hormonais, eu vou ter alteração da minha rotina, eu vou ter lutos, porque eu vou deixar de fazer o que eu fazia, eu vou deixar de ser quem eu era, eu vou assumir um novo lugar. Vai acontecer mudança física, mental, em todas as estruturas. A maternidade é um renascimento feminino. Será que você conseguiu contar para o outro sobre o seu universo? Porque ele não é você, ele não sabe o que vai acontecer. E se ele não é você e não sabe o que vai acontecer, quem precisa compartilhar essa informação com ele? Você. Ele não sabe. Então, se eu estou estruturando e estou construindo algo, quando chegar essa gestação, quando vier o nascimento dos filhos, eu já vou ter alguém mais colaborativo, alguém mais paciencioso, alguém mais presente, alguém que me traga mais segurança. Agora vamos só desenhar então esse cenário. Eu tô dentro de um relacionamento, eu não tenho conexão emocional, não consigo ser empática a ponto de sentir o que o meu parceiro está sentindo ou sinto que ele não é empático comigo. Não temos tempo, tá cada um vivendo a sua rotina, salve-se quem puder, quando der a gente se encontra, quando não der tá tudo certo também. Não temos segurança relacional, a gente tá mais se atacando do que em conjunto, do que atacando, ou seja, construindo na vida, ou seja, respondendo às situações da vida, como se fosse esse jogo, essa partida. Estamos bolando um plano para ataque, para ter uma vitória. Não temos isso. Como que vai acontecer e o que vai acontecer quando chegarem os filhos? Se você não deixou a sua casa organizada para ampliar esta casa, para ampliar esse sistema, socorro Deus, salve-se quem puder. Então, o quanto antes você reconhecer que existem esses princípios e que a gente pode tornar as coisas muito mais fáceis, prazerosas, entendendo pelo lado amoroso, gentil, pelo lado que você merece uma vida melhor. Você merece um marido que te compreenda, que te entenda, que esteja disponível afetivamente, com segurança, financeiramente para você. Você não precisa dar conta de tudo sozinha e nem se sentir sozinha dentro desta relação. Então, quando a gente pensa no quarto pilar, na comunicação emocional madura, a gente parte desse princípio de não termos essa reatividade, acusações, brigas, desentendimentos, que eu só me canso só de pensar, mas eu sei que tem lares que vivem isso todos os dias. Me canso porque eu não dou conta de ficar uma semana em ambientes assim. Deus me livre, isso já adoece qualquer ser humano. Qualquer ser humano que vai ter essa tensão presente vai estar adoecendo. Aí você está adoecida, o seu sistema familiar inteiro está adoecido. Aí o que significa? As crianças vão somatizar, porque criança é sintoma do casal, anota isso. Criança é sintoma do relacionamento conjugal. Se a sua criança está com algum desafio comportamental, agindo de forma inapropriada, isso é sintoma da relação. O que vocês, enquanto adultos, homem e mulher, não estão olhando e não estão fazendo, que a criança precisa, ou precisa não, né? Mas a criança vai absorver e a criança vai somatizar. A criança vai evidenciar tudo aquilo que vocês estão negando e que vocês estão fingindo não enxergar. Então, quando a gente vem para essa comunicação, é nós termos essa maturidade de nós falarmos, de nós principalmente escutarmos, porque a boa comunicação, ela só acontece através de uma boa escuta. Como foi o seu dia? Como você está se sentindo? Quando você faz isso, eu me sinto desta forma, é comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela traz assertividade. Tem muitas mulheres que falam, ai, cansei de falar.
Falo há 15 anos a mesma coisa e nada muda. Como é que você está falando? Com agressividade? Nem eu te escuto. Com crítica? Com acusação? Não, desculpa, nem eu te escuto. Então, a qualidade do que nós estamos comunicando importa tanto quanto. Ninguém quer ser acusado uma vida inteira. Ninguém quer ser diminuído, ridicularizado uma vida inteira. Então, essa comunicação parte desse respeito. Quando você vai respeitando a si mesmo, o que aceita, o que não aceita, você também vai colocando isso de forma respeitosa para o outro. Então, quando a gente pensa nessa comunicação, ela precisa existir. Você vai trazer isso. Eu vou deixar aqui na descrição desse capítulo, desse episódio. É que eu dou aula toda semana para as minhas alunas, né? Então vocês já sabem, às vezes sai aqui a aula, mas a gente está fazendo esse alinhamento do podcast. Então vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma aula exclusiva sobre comunicação não violenta. Mas você também pode desenvolver. Tudo isso que eu trabalho com vocês, mulheres, são todos programas de desenvolvimento dentro da mentoria. Então, você pode percorrer todos esses caminhos sozinha, tentar se salvar em vida, mas nós nos salvamos, ou seja, nós crescemos, evoluímos através do outro. Ou você pode caminhar com outras mulheres, com uma egrégora que está se desenvolvendo também, que está encarando tudo isso, que não está fugindo de nada disso, que está dizendo, tá bom, cansei, não quero mais. Não quero mais viver como vivia. Vou viver diferente. Então, vamos pensar nessa comunicação madura. Ela precisa, é uma necessidade. Quinto, acordos conscientes. São os acordos que estruturam um relacionamento. E não tem como. Se eu não tenho comunicação, eu não tenho acordo. Faz sentido? Então, eu preciso ter a comunicação para que eu tenha acordos dentro desta relação. E esses acordos precisam ser claros. Precisam ser honestos, precisam ser reais. Não aceite algo que não seja justo para você. Nunca, nunca. Então, estes acordos precisam, sim, passar por critérios, ou seja, o que eu espero, o que eu quero, e aí você pede para o outro também. O que você quer, o que você espera, o que você considera respeitoso para você. O que nós vamos ter como prioridade dentro dessa relação? A relação não nasce assim com tudo isso desenhado, mas ele vai se desenhando aos poucos, de uma forma natural, de uma forma sincera, honesta. E quando eu falo sobre isso é porque sim, estou dentro de um relacionamento há 14 anos. Casei no ano passado, finalzinho do ano passado, mas eu já estou dentro dessa relação há muito tempo. E é muito interessante observar que muito do que nós construímos dentro da relação, o meu marido chega e fala, nossa, eu não pensava dessa forma, eu comecei a pensar através do que você trouxe. Não, eu não agi assim, eu passei a agir através do que você trouxe. Então nós temos um poder maravilhoso e nós precisamos usar esse poder de uma forma acessível, saudável. Esses acordos é sobre a estrutura deste relacionamento, o que é primordial para cada um. Se eu, Rayane, preciso de atividade física, se o meu marido tem o futebol, a gente não pode ir contra um ao outro. Eu preciso aprender a respeitar o futebol, ele vai precisar tolerar e aprender a respeitar aquilo que é importante para mim. Não pode haver privações assim, de algo que é essencial. Mas esses acordos cumprem exatamente, nós não estamos soltos no mundo. Ninguém está aqui fazendo o que quer, senão a gente não estaria dentro de uma relação. Esses acordos são o que você está disposta a abrir mão e o que ele está disposto a abrir mão. Isso precisa estar claro para ambos. Porque senão você vai ficar no campo imaginário. Eu achei que depois da gestação ele ia mudar. Achei que depois do casamento ele ia mudar. Achou com base no quê? Se nada mudou entre vocês, não é um título que vai mudar. Não é um episódio que você viveu que vai mudar.
Esses acordos, eles partem desse ponto central, onde você estabelece o que é primordial para você, do que você não vai abrir mão, e ele vai dizer o que ele não abre mão. E vocês vão colocar isso frente a frente. E vocês vão dizer, tá, esse aqui eu posso flexibilizar um pouquinho. Ou você vai dizer, não, esse aqui eu não admito na minha vida. E você não precisa ter medo disso. Nem ter medo de ficar sozinha, né? Pelo amor de Deus, que se você tem medo de ficar sozinha, voltamos lá pro primeiro, segundo capítulo, voltamos lá pro capítulo das feridas emocionais, vai urgentemente fazer o programa Despertar, não fica mais, não perde mais o teu tempo, porque a gente tá falando do teu medo interno, de uma ferida. Aqui na relação a gente já tá construindo algo de valor. Então esse medo não cabe. Não cabe. Então, você vai dizer para ele com todas as letras, isso aqui eu não admito. Então, comportamentos infantis, desrespeito, partimos do básico, né, gente? Essa comunicação agressiva, acusações, não admito. Você tem que trabalhar ali o seu ponto de segurança, de confiança. Então, pelo amor de Deus, né, mulher? Sexto pilar, disposição para crescer. Tem um ditado que fala que ou o homem vem para somar, para contribuir, ou ele nem precisa estar aqui, porque você dá conta de tudo sozinha. A gente vive num mundo hoje, numa realidade, que o feminino tem muitas habilidades e que, entre aspas, não há mais necessidade deste masculino. Por isso que se você está dentro de uma relação, essa pessoa precisa vir para somar, não para diminuir. E isso precisa estar consciente para você e isso precisa estar consciente para ele. Ou ele chega para somar na sua vida, ou ele está disposto a crescer, a evoluir, a se desenvolver, ou a gente tem um conflito aqui. E aí é o momento desse confronto, um frente ao outro. Olha, as minhas expectativas são essas, os meus desejos são esses. E você? Topa ou não topa? É aqui o convite. Esse convite significa que você vai mostrar para ele a sua perspectiva de futuro. Quando você mostra para ele o planejamento que você tem para a sua vida. Olha, eu quero abrir essa empresa aqui, eu quero faturar isso aqui, eu quero ter esse tempo de qualidade aqui, aí eu quero ter tempo para as crianças. Como que eu enxergo o que eu quero, o que você espera, o que nós enquanto casal queremos. Não tem como um homem ficar no menos quando a mulher está no mais. E quando você mostra que você está no mais, ele precisa saber que você está no mais. Ele vai olhar e vai dizer, opa, se eu não quero perder isso, eu preciso me movimentar saudavelmente também. Assim como o feminino tem muitas dores, o masculino também tem. Muitas crenças, muitas dores, só que o espaço do crescimento é disponível para todo mundo. Assim como você escolheu estar aqui, aprendendo, se desenvolvendo, assim como você está nos acompanhamentos, assim como você está em mentoria, assim como você está se tornando uma mulher consciente, também existem caminhos para o homem. Ele só precisa percorrer. Agora é um ponto importante. Se uma parte dele, ou se ele verbaliza para você que não quero, não estou disposto, para minha vida é isso aqui. Para minha vida é acordar, trabalhar, beber, fumar, que seja. Você vai olhar para esse homem, é isso que você quer para você? Então você vai dizer, obrigada, que você tem isso, ok, mas sinto muito, eu não vou ficar aqui. Tem muita mulher aceitando migalha. Mas o que eu tô trazendo, e principalmente no episódio de hoje, é nós termos essa consciência que estes 6 pilares restabelecem a conexão. Quando você tem uma conexão emocional, empatia, consegue se conectar com o que ele está sentindo também, com as suas necessidades emocionais e as necessidades emocionais dele. Quando você preserva dentro da agenda tempo de qualidade para ambos, presença. Quando você tem segurança relacional, recebe e oferece na justa medida.
quando você tem uma comunicação não violenta, quando você tem acordos conscientes, já foi estabelecidos, combinados desta relação, nós temos o quê? Naturalmente, a disposição para crescer. Porque esses 5 pilares constituem o sexto. Mas eu quero que você tenha clareza e consciência que se em algum momento, o outro falar que não quer, ele tem o direito de não querer. Só que aí você toma a sua decisão. Se isso cabe a você, no sentido, isso te satisfaz, é isso que você quer para sua vida inteira? Ou se isso não te agrada, não te convém. A pergunta central é essa. Quando o outro diz que ele não está disposto, isso te convém? Aí a decisão está com você. Isso é a dose, né, uma dose de maturidade. Vamos trazer então agora partes diretivas, né? Trabalhar aqui esse direcionamento. O que nós vamos entender? O que precisa dentro? Então, vamos de uma forma prática. Eu trouxe para vocês os conceitos, agora nós vamos entrar na prática. Nós temos conexão emocional, vou repetir: presença e tempo de qualidade, segurança relacional, comunicação emocional, acordos conscientes e a disposição para crescer. Muitas pessoas podem me dizer: ai, Rayane, mas eu tenho tudo isso. Eu vou só questionar: será? Se nós colocarmos isso no caderno e você colocar uma por uma, aonde que está a nossa conexão? Rastreando, como que eu e ele nos conectamos? Como que temos empatia? Quando que sentimos o que o outro está sentindo verdadeiramente? Quando que passamos e contemplamos dentro da nossa rotina tempo, disponibilidade um para o outro? Quando que temos e assumimos essa segurança? Eu sinto que posso contar com ele, ele atende às minhas demandas e eu também contribuo com as demandas dele. Ou há negligências. Eu quero que você seja muito honesta, porque algumas pessoas passam pelos tópicos dizendo que tem e não tem. Não tem. Não tem uma comunicação dentro do relacionamento, porque vivem discutindo. Não tem acordos conscientes, porque saem de casa assim como acordaram e estão vivendo no automático e não combinam. Olha, se eu estiver cansado, hoje eu tô cansada, a gente pode voltar um pouquinho mais cedo. Não tem comunicação, não tem nada. Então, eu quero que você seja bem honesta com você, tá? Agora, a gente vai para essa ordem prática. Como que a gente vai agir para restaurar esse relacionamento? Nós precisamos de rituais de reconexão. Você já sabe agora, racionalmente, o que precisa ser feito. E agora, nós vamos colocar isso em ações. Rituais de reconexão, nós vamos para obrigatoriedades, tá? Obrigatório. Um ritual semanal do casal. O que significa isso? A gente gosta de jantar toda a família junto na sexta-feira. No sábado, vamos preservar um tempo pro casal. Vamos tomar um banho juntos, que seja. Vocês percebem que a vida de quem, vamos colocar ali o exemplo dos pais, ela é um pouco mais desafiadora porque ela é muito consumida pelo tempo dos filhos. Então, o pai e a mãe, muitas vezes, eles até dizem, vamos ter um tempo aqui pro casal. Mas aí chega no tempo do casal, eles estão exaustos, porque eles priorizaram os filhos em vez de priorizarem a si. E lembra que, isso é um ponto já importante, eu ia falar depois, mas já vou trazer agora. O casal é a prioridade. Porque é o casal que traz estabilidade, segurança e proteção, harmonia e organização. O casal é prioridade. Após o casal vem os filhos. Mas, Rayane, sim, no início da vida, a criança é 100% dependente. Então, a mãe hoje, ela acaba se doando por inteira para essa criança. E quando eu falo que o casal é prioridade, é porque o marido tem responsabilidade tanto quanto no autocuidado desta mulher. Então, a mãe vai estar cuidando, sim, da criança, mas o marido vai estar cuidando da sua esposa. Prestem atenção. Então, o casal continua sendo a prioridade. Porque se a mãe está olhando para os filhos, o pai, a gente não sabe onde está, o marido, que são funções e papéis diferentes, o marido, a gente não sabe onde está, essa mãe está sozinha, tá? Desatendida, negligenciada.
Então, enquanto a mãe olha para os filhos, o marido olha para a esposa. E é esta ordem, a ordem é o casal, e através do casal se estabelece a rotina dos filhos. Então, você pode sim estipular para você quais são os momentos da família, quais são os momentos do casal, e já ter esse acordo e combinado e cumprir isso. Não esperar um tempo e uma oportunidade, se sobrar tempo no final do dia, quando vê estão os dois exaustos e não sobrou tempo para eles. Se nós aplicarmos isso dentro do dia a dia, a gente sabe que vai ter alguns ajustes, mas é essa essência que eu quero deixar. Vão tomar um banho juntos, vão tomar o café da manhã juntos, que aí a gente já entra na segunda prática, né? Micropausas diárias, esse espaço de presença. Obrigatoriamente nós vamos tomar café, nós vamos jantar, nós vamos fazer a refeição em família. Agora já imaginou cada um num canto da casa? Ou já imaginou a mãe correndo atrás dos filhos para dar o alimento para eles na boca enquanto eles assistem TV? A disfunção generalizada na casa inteira. É todo mundo senta aqui, vamos criar esse espaço, vai ter significado para todos, todos vão estar se beneficiando. Vamos fazer uma caminhada. Micropausas. Você vai avaliar dentro do seu dia quais são os momentos possíveis para que vocês tenham um tempo de conexão. Reconexão ao chegar em casa. Obrigatório. Você não vai chegar em casa e ser aleatória. Você vai chegar em casa e você vai olhar, você vai abraçar, você vai beijar, você vai reconhecer a presença do outro e também vai ser reconhecida. Você vai pedir como foi o seu dia, como você está. Na minha casa eu peço até como foi a noite. E aí, dormiu bem? Como foi sua noite? Como foi o seu dia? Como tá no trabalho? Mesmo que o homem seja mais reservado e ele não traga muitas informações, mas é importante que você saiba como ele está. E é importante que ele também, em contrapartida, vai saber como você está. Esse é o momento da conexão. Checklist emocional mensal. Então, de tempo em tempo, vocês vão ver como vocês estão. Enquanto casal, enquanto relação. Você vai dizer, olha, eu não estou muito satisfeita com isso, ou eu espero mais isso, eu quero mais aquilo, estou sentindo falta de... Ou não, estamos ótimos, está tudo bem, estamos no melhor momento das nossas vidas. Mas precisa fazer essa checagem. A gente precisa fazer a checagem. Limites com o externo. Você não pode dar liberdade para que terceiros se envolvam, se atravessem dentro da sua relação. E você não pode sair falando para qualquer pessoa do seu relacionamento. Existe uma premissa básica, é do casal. E é entre vocês e no máximo com a psicóloga, no máximo dentro da sua mentoria, nesse grupo de mulheres que está se desenvolvendo. Não é lá com a amiga que vai trazer o atravessamento dela, não é com os seus pais e principalmente não é com a família dele. Muitas mulheres buscam recurso, ou seja, apoio na família do marido. Então vai lá para a cunhada, vai lá para a sogra e pede ajuda. Ai, olha só, ele não faz isso por mim. Olha aqui, ele não me dá bola, ele não me ajuda. Não é assim que funciona. Se você continuar indo por essa ordem, já está tudo fadado ao fracasso. Não se fala sobre o seu relacionamento com terceiros, é entre vocês. Por que você tem coragem de falar para alguém de fora e não tem coragem para falar para quem está ao seu lado? E voltamos para o principal ponto. Mas a Rayane já falou com que qualidade? Falou com deboche? Falou com cobrança? Falou com raiva? Falou com julgamento? Falou com crítica? Fala com o coração. Fala com o teu coração e com a comunicação não violenta. Nunca vi na minha vida até hoje nós termos um desalinhamento dessa forma, usando as ferramentas corretas, as técnicas corretas. Então, a partir de hoje, você não vai para terceiros. Ele também não vai para terceiros, não se fala da relação com outras pessoas. Tô vivendo uma situação, ok, um desabafo aqui, tudo certo, não quero que vocês fiquem rígidas, né, extremistas, mas que vocês entendam que existe espaço apropriado para tudo e precisa buscar o melhor espaço.
Então, quando a gente fala aqui sobre limites com os externos, é também vocês entenderem que os pais de vocês não são prioridade. Assim como os filhos não são prioridades, os pais não são prioridades. A prioridade é o casal. É o novo sistema familiar que foi fundado. A gente vem de uma família de origem e a gente forma uma família nuclear. A família de origem a gente honra, a gente respeita, mas não é a prioridade, que está no passado. O que está no meu momento presente que constrói o meu futuro. Então, se o teu marido está olhando e colocando os filhos como prioridade, temos um desalinhamento, precisamos sentar e conversar. Se o seu marido não está tolerando as suas emoções, temos um desalinhamento, precisamos sentar e conversar. E você vai conversar para ele com gentileza, com respeito, mostrando que isso machuca, que isso te corrói, e se isso te corrói, está corroendo a relação. O que ele pode fazer para contribuir? Como ele pode ser mais colaborativo? Como ele pode ser mais participativo? Sem cobrança, mas sim com esse pedido, peça para ele, peça ajuda. Como você pode contribuir com o meu momento? O que você enxerga que você possa fazer agora? O que você vê em relação a isso? Talvez ele não tenha resposta imediata, você vai dar 1 minuto. Mentira, você vai dar um tempo. Você vai gerar esse tempo, sim, para que ele possa pensar sobre, mas isso volta para a agenda na semana que vem. Isso não passa em branco, isso não fica negligenciado. Então, você vai dizer, tudo bem, eu sei que esse assunto é novo para você. Então, reflete sobre isso e a gente conversa na próxima semana. Tá estipulado essa conversa, então você vai sentar e conversar, não fica pensando, eu espero que ele me chame para conversar agora. Não é através da infantilidade, não é através do achar. Se vocês combinaram que vão conversar, você vai sentar para conversar. E aí, quando o outro, por exemplo, está ausente e não vem, você vai dizer, opa, temos algo de errado. Eu conversei contigo na semana passada, eu te dei um tempo porque eu entendo que essa seja uma demanda nova, que você não tenha conhecimento sobre, mas você continua ausente. Você está ausente desta relação. Mostra para ele o que ele não está enxergando. Perante uma ausência, tem algo que eu possa fazer por ti? Eu vou ser recíproca, eu vou estar disponível. Mas eu não vou doar a minha vida inteira. Eu estou disponível aqui agora. Perante essa dificuldade que está trazendo um desafio para a nossa relação. Mas eu preciso que você se mova, porque eu não vou dar conta. Não existe uma das partes dando conta. Eu não dou conta, nós dois estamos dentro dessa relação. Você precisa ser tão ativo quanto. E se essa relação não vier a dar certo, somos os dois responsáveis por ela. Porque eu estou te sinalizando e você está escolhendo não fazer nada. Pelo cenário mais positivo, quando você mostra para ele que, olha, nós estamos com um descompasso. A gente está com tempo de qualidade, a gente está fazendo micro conexões, a gente tem empatia, a gente tem segurança, tem respeito, mas eu tô com uma perspectiva de mundo, um crescimento e eu sinto que tu não está me acompanhando. Vamos junto, vamos fazer nosso planejamento trimestral, vamos fazer um planejamento mensal, semanal. Eu quero isso aqui. Aonde você se enxerga? Como você pode contribuir? Convida. E aí tá tudo certo, porque no convite a pessoa vem. Então percebe? Independente do seu cenário, temos soluções. E eu tinha colocado aqui como uma prioridade para não esquecermos hoje, já foi dito, mas eu vou frisar. Reorganização das prioridades. Quando tudo é prioridade, o casal deixa de ser. Então, a ordem saudável é você, porque você precisa estar autorregulada, estar bem, a relação, depois os filhos e depois a sua família de origem. Essa é a estrutura saudável. E aí nós entendermos que os relacionamentos, eles não se perdem de uma vez. Aconteceu uma situação e foi uma situação insustentável. Não, eles se perdem nesse desgaste, nesse tempo, nessas tentativas.
e que a reconexão da mesma forma, ela não vai acontecer do dia para a noite, ela vai acontecer através do desejo mútuo. É olhar para o outro e dizer, eu te amo, você me ama, então estamos juntos aqui? Vamos estar junto? Vamos os dois construir isso? Eu amei esse conteúdo, ele é extremamente organizador, extremamente necessário. Eu tenho demandas diárias sobre isso dentro do meu campo profissional. Eu não trago aqui, mas eu poderia trazer 1000 exemplos, situações, mas eu não trago aqui essa especificidade, porque independente dessa especificidade, você sabe, você sente, você vê. Às vezes a gente finge não ver, mas a gente está vendo da mesma forma. Então eu sei que tudo que foi partilhado aqui vai reverberar na sua vida e o convite é que você coloque isso em prática. E se para colocar em prática você precisar de ajuda, estou aqui. Você não precisa dar conta de tudo sozinha. Mulheres, já deixa ali nos comentários quanto que o episódio de hoje impactou dentro da tua vida. Compartilha, sim, com 5 amigas, porque esse é um tema comum, tanto quanto os outros, mas esse é um tema que está assombrando todos os lares, essa desconexão, esse descompasso. E eu quero, do fundo do meu coração, que vocês saibam que existe caminho e que essa relação pode ser muito boa, que você merece não apenas uma relação, mas a prosperidade, uma vida boa. Então, compartilha com 5 amigas. Se compromete aí, 5 amigas, para que elas também possam assistir e aí vocês possam conversar, não sobre detalhes do relacionamento, mas sobre esse crescimento, essa maturidade, esse aprendizado, essa expansão. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. A gente já está praticamente encerrando essa primeira temporada. E eu já tô aqui com saudades, mas quero que vocês continuem presentes, porque as próximas temporadas serão ainda melhores. Então já aproveita também e me traz aqui um feedback, me traz aqui o que você gostaria ainda de adentrar, conhecer, explorar, o que realmente tu sentiu que ressoou na tua vida, que contribuiu com a tua jornada. Estamos aqui construindo esse universo feminino e trazendo um movimento do feminino consciente. Muito obrigada.